A gente conversa agora sobre a produção audiovisual e a capacidade do setor para movimentar a economia gaúcha. A Fundação Estadual de Economia e Estatística está participando do estudo e este é o nosso assunto com o pesquisador Tarson Nunes. Seja bem-vindo. E é uma boa notícia, né? A gente geralmente conversa sobre política, conversa sobre economia, umas perspectivas não tão boas no momento, mas parece que o audiovisual traz boas notícias para o Rio Grande. Esse é um esforço conjunto que a Fundação de Economia e Estatística está fazendo com o Centro Tecnológico Audiovisual da PUC, a Tecna, mais a Porto Alegre Film Commission, que é uma instituição da Prefeitura de Porto Alegre, e o Sindicato da Indústria Audiovisual. Então, nós conseguimos juntar universidade, poder público, setor privado, para fazer um estudo para a gente conseguir medir de uma maneira um pouco mais adequada o impacto do setor audiovisual para a economia gaúcha. Porque, normalmente, é um setor que não é muito conhecido, não é muito estudado. Normalmente, os estudos econômicos se concentram sobre a atividade primária, o agronegócio ou a atividade industrial, que são aqueles setores que os economistas estão mais acostumados a analisar. Porque é a tradição, um pouco dos estudos econômicos. E o setor de serviços é um grande desconhecido. Na verdade, hoje, mais de 60% do PIB do Rio Grande do Sul já é o setor de serviços, mas existem poucos instrumentos efetivos para tu fazer uma mensuração. Porque tu vai medir quanto a questão da produção de trigo, tu pesa quantas toneladas de trigo foram produzidas, está feito. Uma fábrica, quantos tratores ela produziu, ou quantos computadores uma fábrica produziu, é muito mais fácil de tu contabilizar. Agora, aquelas atividades que a gente chama de economia criativa, aonde o valor agregado ele vem do conhecimento, da criatividade, da cultura, elas são muito mais difíceis de se avaliar. Então, a gente, e as próprias estatísticas mostram isso. Quando a gente vai analisar, por exemplo, a quantidade de empregos gerados pelo setor audiovisual, o que se faz? A estatística tem lá quantas pessoas trabalham nas produtoras. Bom, a maior produtora de Porto Alegre, que é a Casa de Cinema, tem no máximo 10 funcionários fixos. Mas se ela fez 5, 6 filmes durante o ano, ela gerou 200, 300, 400 postos de trabalho. Então, as nossas estatísticas, a gente percebeu isso, que as estatísticas que existem disponíveis, elas não são suficientes para se conseguir analisar de maneira mais clara o impacto, tanto do ponto de vista do impacto em termos de geração de emprego, quanto do impacto de renda nas cadeias produtivas. Porque, em geral, a gente pensa, um filme é uns atores, um cara com uma câmera, um diretor e já era. Não. Um filme a indústria cinematográfica, a indústria do audiovisual, mesmo a TV, a quantidade de pessoas que trabalham atrás das câmeras e a quantidade de serviços e produtos que são requeridos para produzir um filme, um vídeo, uma série, é muito grande. Né? Tu precisa de tecido, tu contrata costureiras para fazer o figurino, tu precisa de madeira, tu contrata marceneiro para fazer o cenário, tu contrata eletricistas, ou seja, cada produto audiovisual traz consigo todo um conjunto. Primeiro, gera muitos postos de trabalho e traz consigo todo um gasto que reverbera em outros setores da economia. Então, a gente começou a fazer esse estudo. Primeiro, fez uma sistematização dos dados já disponíveis nas estatísticas e agora nós estamos num momento em que a gente está fazendo uma pesquisa direto com as produtoras. O Tecna da PUC e a FE elaboraram um questionário que estão sendo distribuído para todas as produtoras que têm registro formal no Rio Grande do Sul, aonde a gente vai conseguir entender melhor a dinâmica de funcionamento. Quer dizer, onde é que tu capta dinheiro para fazer filme, quantos filmes tu fez, quanta gente é contratada, que tipo de serviços são contratados, porque a cadeia do audiovisual ela tem, a gente pôde perceber isso no decorrer da pesquisa, todo um conjunto de ramificações, tanto do ponto de vista do que ela gera em termos de demanda de serviços e de produtos, né? Tu tem que trazer os atores, tem que ter hotel para botar os atores, tem que ter van para transportar as pessoas, tu tem que ter o pessoal que faz o figurino, tem o pessoal que... Ou seja, tu tem um monte de produtos e serviços que são demandados para fazer um filme e tu tem também um impacto posterior. Quer dizer, quando tu faz um filme, tu tem impacto, inclusive, sobre o turismo. Né? Casa de Sete Mulheres, que foi aquela minissérie que passou na Globo. Trouxe muita gente para cá. Trouxe muita gente para cá. Por quê? Porque as pessoas... Isso é comprovado, tem estudos no mundo inteiro que mostram, por exemplo, o caso da Nova Zelândia, que fez O Senhor dos Anéis. A Nova Zelândia virou um espaço, e para isso que servem as Film Commissions, virou um território de produção cinematográfica. Verdade. Então, qual que é a ideia? A gente não só quer conhecer melhor o setor audiovisual gaúcho, mas também quer que esses conhecimento que está sendo acumulado, ele sirva para a gente pensar de que forma se pode aproveitar melhor essa potencialidade que a gente tem para alavancar a economia do Rio Grande do Sul. Bom, lembro que antes de começar na televisão, eu tenho a formação em jornalismo, mas tenho formação em publicidade e propaganda. E o meu primeiro contato com as câmeras foi atrás dela, trabalhando na produção de uma produtora que
que acredito não exista mais, mas a Filme e Vídeo. Na época a gente trabalhava com película e tudo mais. As próprias tecnologias foram mudando, tu tinha a relação de quem comprava as caixas de filme, para quem trabalhava com filme na época. E eu me lembro de uma empresa que fazia as quentinhas. Exatamente. Porque a gente passava o dia inteiro na produção, dentro do estúdio ou numa externa, e aí as quentinhas já estavam prontas. Tinha uma empresa especializada para levar quentinha para dentro. E a área da publicidade ela é um grande exemplo de como a produção gaúcha ela é competitiva. Se você for perceber, por exemplo, tem um conjunto de propagandas da Fiat, da Citroën, da própria Chevrolet, que são gravadas em Porto Alegre. Sim. Por quê? Porque os caras fazem a propaganda lá em São Paulo e vêm aqui, gravam aqui, porque aqui tu tem profissionais de qualidade, tu tem equipamento de qualidade e tu tem um preço que é mais competitivo que São Paulo. Eu me lembro, por exemplo, de um detalhe aqui, a gente conversando sobre o mercado audiovisual, que se elogiava muito a luz, a luz ambiente, né? A luz solar, a posição que ficava o sol em determinada época do ano, favorecia muito a captação de externo aqui no Rio Grande do Sul. Exatamente. Não sei se ainda é mito, lenda ou verdade, mas são coisas que acabam atraindo além da nossa qualidade. E isso nos permitiria potencializar uma tendência que mesmo num momento de crise, o mercado audiovisual ele se mantém muito pujante. Sim. Né? De 2006, por exemplo, foram vendidos 90 milhões de ingressos no Brasil todo, dados da Ancine. Em 2015, 172 milhões. Ou seja, tu teve uma crise no meio, tu tem uma recessão, mas praticamente dobrou o número de pessoas que foram ao cinema praticamente em 6, 7 anos. Ou seja, é um mercado que está em crescimento e aonde as empresas gaúchas elas têm um potencial competitivo muito grande. Quer dizer, tu conseguir, e esforços como o Tecna, que é um centro tecnológico audiovisual que a PUC vem fazendo, ou esforços como a Porto Alegre Film Commission, que busca reunir os produtores, o setor público, a universidade, para fortalecer essa cadeia produtiva, esses esforços eles têm trazem consigo um potencial muito grande de nos colocar, nos posicionar numa área bastante dinâmica da economia. Sim. Todo o esforço que se fez, por exemplo, para trazer uma indústria automobilística para o Rio Grande do Sul, trazer a GM, trazer a Ford, quer dizer, o que se gasta investindo para atrair esse tipo de indústria do século XX, Sim. se gastaria o mesmo, se geraria muito mais riqueza e mais empregos, potencializando a área audiovisual, por exemplo. Não vamos muito longe, o que é Hollywood, a Califórnia, que potencializa, ou melhor, foca na indústria do entretenimento, né? O enfoque está ali, acaba atraindo turismo, né? Só vamos lembrar aqui do Teatro Chinês, da Calçada da Fama, né? Dos estúdios, que são constantemente visitados, das casas dos artistas, celebridades, tudo isso a gente está falando de turismo, atraído por uma indústria audiovisual muito forte. A gente teria, na sua concepção, Tarson, a possibilidade ou a vocação para ser, de repente, Hollywood do Não Brasil? sei a Hollywood, mas esse exemplo é sempre o exemplo que eu utilizo quando discuto com os colegas economistas lá na FEE sobre a importância do setor audiovisual. Sim. Você mencionou Califórnia, que é o estado mais rico do país, mais rico do mundo. Boa parte da sua economia é baseada na indústria cultural e especificamente no audiovisual. Ou seja, é possível tu direcionar a atividade econômica e potencializar, quer dizer, a atividade do audiovisual, como a economia criativa de modo geral, o principal ativo, a principal força que ela tem é a criatividade, são as pessoas. Sim. Né? E hoje, como você mencionou também, a mudança tecnológica, o padrão tecnológico faz com que tu possa ter acesso a equipamentos que são praticamente os mesmos equipamentos que os caras usam na Europa ou usam nos Estados Unidos. Ou seja, a possibilidade de ser competitivo depende muito mais de nós e da nossa capacidade de articular as diversas forças e unir o setor privado, o setor público e a academia para usar esse potencial para gerar um processo de crescimento econômico que nos colocaria, nos posicionaria numa indústria que é a indústria do século XXI, que é a economia criativa. Pelo que eu entendi no que tu está dizendo, a nossa matéria-prima, que seriam as nossas ideias e a nossa qualidade, a nossa capacidade de produzir, é diferente daquilo que você espera, por exemplo, de uma indústria tecnológica, que requer um outro tipo de conhecimento, matéria-prima. Ou seja, a matéria-prima nós temos para desenvolver. Exatamente. A indústria, em geral, ela é intensiva em capital, ou seja, tem que ter equipamento, tem que ter máquinas, tem que ter uma logística muito grande. A economia criativa ela depende fundamentalmente da capacidade intelectual, criativa, da cultura local, dos valores locais, e isso a gente tem no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, os dados, eu não tenho os dados de cabeça, mas o maior número de doutores e mestres per capita a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. E aqui a gente tem cursos na Unicinos de cinema, na PUC, cursos de cinema, nós temos cursos de som, ou seja, existe um capital humano
E já existe, as nossas empresas elas são competitivas, as nossas agências de publicidade ganham Leão de Ouro em Cannes, o nosso cinema, eu pego o caso da Casa de Cinema, por exemplo, ela faz séries para a Globo. Quer dizer, o que tem de mais avançado no audiovisual mundial. E hoje o Rio Grande do Sul ele é o terceiro polo de produção audiovisual do Brasil. Só que o primeiro e o segundo, que são Rio e São Paulo, tem 70%, 80% do mercado, e a gente é o terceiro, mas tem 5%, 6%. Mas isso mostra que tem um potencial de crescimento para a gente ganhar uma fatia maior desse mercado muito grande e que ele demanda fundamentalmente que a gente consiga botar essa realidade em cima da mesa. Porque como tem muito poucos estudos sobre isso, como o conhecimento econômico tradicional ele é muito focado no setor primário, no secundário, tem pouca compreensão do setor de serviços, é importante que a gente consiga, com os dados que a gente vem levantando, mostrar que esse é um setor relevante para a economia e não só um setor relevante. Hoje a gente tem, por exemplo, mais de 1.500 empresas, desde de cinema, televisão, audiovisual, web TV no Rio Grande do Sul, o que já gera mais de 12 mil postos de trabalho formais. Se for considerar aqui os atores e o pessoal que trabalha nos projetos, daria para dizer que isso é um número 4, 5 vezes maior. Sim. E que, portanto, é um setor relevante da economia que merece ser olhado com mais carinho. Agora, alguns detalhes sobre o estudo. Ele acaba contemplando também as pequenas produtoras que desenvolvem, por exemplo, conteúdo que a gente pode dizer assim, familiar. Produtoras de casamento, essas que produzem para, não, digamos assim, o público em geral. Sim, sem dúvida nenhuma. A maior parte, eu diria, em termos de números de empresas, são empresas que fazem vídeo institucional, fazem formatura, fazem casamento, que são tão importantes, que já é evidente que não tem o mesmo componente criativo de uma obra cinematográfica, mas às vezes é o mesmo cara que faz casamento para poder se manter, para pagar as contas, para poder eventualmente fazer um filme em algum momento. Quer dizer, então, na verdade, essa distinção entre áreas mais nobres e menos nobres é uma distinção muito ocasional, assim. Mas é um setor que ainda tem uma característica de informalidade muito grande, de amadorismo muito grande. Boa parte do pessoal que trabalha com cinema, por exemplo, às vezes tem que ter uma outra fonte de renda e, eventualmente, faz cinema quando consegue um financiamento, quando consegue entrar em algum edital. Então, é um setor ainda que a nossa avaliação de que ele tem um potencial de crescimento é que, de fato, tem uma capacidade instalada que tudo indica que ela ainda está subaproveitada. E com o conjunto de políticas públicas que se teve nos últimos anos, especialmente o Ministério da Cultura para a área do cinema, e, mais do que tudo, a lei do audiovisual, que estabelece que as TVs a cabo têm que ter um percentual da sua programação feita por produtoras independentes de conteúdo local, isso aí abre um potencial enorme para que esse pessoal que estudou cinema, mas que trabalha num serviço público, ou tem um outro emprego, para que ele possa se profissionalizar na área audiovisual e que ele possa, então, fazer parte desse processo de uma maneira um pouco mais formal, mais institucionalizada. Então, o objetivo dessa pesquisa, e esses questionários nós estamos distribuindo eles por e-mail, também tem no próprio site da Porto Alegre Film Commission, tem o acesso ao questionário, ele é justamente para nos levar a conhecer, porque a gente sabe, por exemplo, que são 1.500 empresas. Mas quantas delas são empresas grandes, quantas são empresas pequenas, o que elas fazem mesmo, quantas são essas que trabalham só com vídeo institucional, ou com casamento, ou com formatura, ou com cinema, para a gente conseguir conhecer melhor, para além das estatísticas, como é que é a real dinâmica de funcionamento do setor. Bom, para encerrar, lembrei do nosso Festival de Cinema em Gramado, né, que é super importantíssimo, e aí já vai trabalhando a questão cultural mesmo, da valorização das produções, e na parte da academia, que lembro da Ubra com curso de produção audiovisual também. Exatamente. E seria importante, então, para a gente encerrar, nesse processo, a academia, para formar profissionais de qualidade, hoje em dia dá para a gente também, talvez nesse estudo, levantar como somos exportadores de matéria-prima, né? Como muita gente sai do Rio Grande do Sul para São Paulo. Sim. Infelizmente, quer dizer, justamente pelo pouco dinamismo do setor local, pelo tamanho do setor local, efetivamente hoje os principais profissionais têm como horizonte, tu te qualifica e acaba indo trabalhar em São Paulo, no Rio. E o objetivo último dessa ideia de fortalecer o setor audiovisual local tem a ver justamente com isso, de que a gente produz talentos e a gente pode conseguir fazer com que esses talentos trabalhem aqui e ajudem a fazer crescer a economia do Rio Grande do Sul. Bom, Tarso, muito obrigado, seja sempre bem-vindo e por trazer essa perspectiva que, digamos assim, já é uma boa notícia na medida que temos uma oportunidade no horizonte. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, muito obrigado mais uma vez, seja sempre bem-vindo.